Sexto ano, nós vamos agora começar um conteúdo novo sobre o organismo humano e seus sistemas. Então, esse conteúdo agora a gente vai estudar sobre as células, tá? Então, o corpo humano, ele é formado por várias partes, todos sabem disso, e as células formam os tecidos, que formam os órgãos, que formam todo o seu metabolismo, os diferentes sistemas que apresentam funções específicas. Todas essas estruturas precisam estar interligadas para garantir um bom desempenho aí para as atividades nossas no dia a dia, tá bom? Então, na página 37, começa a falar um pouquinho sobre células, tecidos e sistemas. Então, as células, elas são as menores partículas, né? É a unidade básica de formação da vida, é a célula. Então, o corpo humano, ele é estruturado de modo que uma de suas partes depende das outras para realizar as funções. Todas juntas geram o funcionamento do organismo e a manutenção da vida. Então, como eu disse para vocês, a unidade básica de formação da vida é a célula. Em partes dos seres vivos, grupos de células semelhantes que desempenham determinada função no organismo se agrupam, formando os tecidos. Então, o conjunto de células vai formar os tecidos. Os conjuntos de tecidos vão formar os órgãos e o conjunto de órgãos vão formar todo o sistema, tá bom? Há diversos sistemas no organismo humano, como o digestório, respiratório, genital e o nervoso. Finalmente, o conjunto de todos os sistemas forma o organismo. Observe então aí o esquema, olha. O ser humano, né? Nós temos aí célula muscular não estriada, tecido muscular, o estômago, tecido epitelial, o sistema digestivo. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a célula. A célula é a unidade fundamental da maior parte dos organismos. Então, vocês, olha, quando tem esses códigos QR aqui, você pode posicionar o seu celular, baixa o aplicativo para fazer o leitor de código, e aí esse código QR aqui vai te levar em um joguinho envolvendo aí as células do organismo. Depois vocês façam isso, tá bom? Então, a célula é a unidade fundamental da maior parte dos organismos vivos. O corpo humano é formado por trilhões de células de diferentes tipos. A maioria das células é invisível ao olho nu e, por isso, para estudá-las, são usados microscópios ópticos ou eletrônicos. Então, nós não conseguimos identificar células a olho nu. As únicas células que conseguimos detectar a olho nu são as células macroscópicas, que são os ovos. O ovo é uma célula macroscópica. Agora, as outras células microscópicas precisam do uso de microscópios. As células do corpo humano apresentam os mais variados formatos e tamanhos. A maior parte tem uma estrutura básica comum: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então, essa parte aqui da célula, tá? É como você pegasse um ovo. Quando você pega o ovo, a casca do ovo aqui é a proteção, é a membrana plasmática. Ela protege. Depois, no meio aqui, nós temos o citoplasma, esse que está com a corzinha azul. Estrutura gelatinosa, onde todas as organelas, que são essas aqui, lisossomos, mitocôndria, complexo golgiense, ribossomos, citoplasma, que nós já estamos aqui dentro dele, que é esse azulzinho, né? E retículo endoplasmático. Então, essas organelas vão se movimentar aqui dentro, transportar os alimentos, os nutrientes, fazer as funções. E aqui nós temos o núcleo,
né? Núcleo. E nós vamos estar estudando sobre cada uma dessas partes, passo a passo. Então, aqui tem algumas ilustrações da membrana plasmática, do citoplasma e do núcleo. Em outro momento, poderíamos estar fazendo, né, maquetes de células, mas agora, nesse momento, não é possível. Nas próximas atividades, é interessante fazer as maquetes. Talvez eu possa estar pedindo depois para vocês estarem fazendo, produzindo. Vamos falar um pouquinho da membrana plasmática, que é essa primeira parte, como se fosse a casca do ovo, tá bom? Só que ela vem nesse formato aqui, ó, tá bom? Isso aqui é um mosaico da membrana plasmática. Então, ela é uma estrutura muito fina e elástica, responsável pelo revestimento e pela separação entre os meios interno e externo da célula, formada por lipídios, que são gorduras, proteínas e carboidratos. É por meio da membrana que entram os sais minerais, a água e os nutrientes necessários, e saem os resíduos e demais substâncias produzidas por ela, devido à capacidade de selecionar o que entra e sai da célula. Diz que a membrana plasmática apresenta permeabilidade seletiva. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar de permeabilidade seletiva da célula, é isso, é a entrada e saída da célula. Quem pode entrar dentro da célula? Micro-organismo, bactérias, vírus, pode entrar dentro da célula? Não, jamais. O que pode entrar são os nutrientes, água com gás, né? Oxigênio, que pode entrar na célula. Então, todo o processo digestivo que passa pelo aparelho digestivo, que vai começar na mastigação na boca e vai passar por todas as etapas, todo o processo de digestão, o que presta vai tudo para as células, depois que passa pelo sistema digestivo, né? O aparelho digestivo, ele é jogado tudo para as células, para dentro das células. Então, o que pode entrar dentro das células? Esses nutrientes. Entre os nutrientes, entra o oxigênio, tá bom? O que sai depois que a célula faz todas as suas funções com esses nutrientes, ela libera gás carbônico e água, tá bom? E substâncias tóxicas. Então, entra isso e sai substâncias tóxicas e gás carbônico. Vamos falar um pouquinho agora do núcleo. Nas células do corpo humano, o núcleo é delimitado pela membrana nuclear. O núcleo está contido no material genético DNA, que controla as funções celulares e transmite as características hereditárias. Então, o nosso código DNA se encontra dentro do núcleo, tá bom? Células sem núcleo. Existem células sem núcleo? Curiosidade. Sim, no sangue humano existem diferentes tipos de célula. Entre elas estão os glóbulos vermelhos, chamados também de hemácias, ou eritrócitos, que transportam os gases da respiração pela corrente sanguínea. Essas células não apresentam núcleo, o que facilita sua função de transportar oxigênio entre todas as demais células. As hemácias são produzidas pela medula óssea vermelha e duram cerca de 120 dias no sangue, quando são substituídas por novas hemácias. O que são hemácias? São os glóbulos vermelhos, elas transportam o oxigênio. Quando a pessoa está com o nível de hemácias baixo, ela vai sofrer falta de ar, né? Não pode ficar com o nível de células vermelhas, que são as hemácias baixas, não pode ficar com leucócitos, que são as células brancas, os glóbulos brancos baixos. E nem nível de plaqueta baixo, que nós vamos ver lá na frente. Sempre tem que ter ele tem que estar no equilíbrio. Tem uma taxa, um percentual que ele não pode ficar abaixo disso para cada pessoa, tá? Então, a medula óssea vermelha é um líquido com aspecto gelatinoso que preenche o interior de alguns ossos, como o externo. Ela é responsável pela formação de células sanguíneas, processo chamado de hematopoiese.
Citoplasma. No citoplasma aqui, é uma região da célula preenchida por uma substância de aspecto gelatinoso, onde ficam estruturas chamadas organelas. As organelas realizam em seu interior as funções vitais da célula, como a respiração, a nutrição, a produção e o armazenamento de substâncias, além da eliminação de resíduos. As principais organelas são, então nós temos aqui a célula, né? A membrana plasmática são essa aqui. Aqui mostrou bem claro nessa figura aqui o citoplasma. Essa aqui é a mitocôndria. Esses pequenininhos são os ribossomos. Aqui são essas bolinhas rosinhas, lisossomos, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, tá? E aqui nós temos o núcleo, onde nós temos outra membrana nuclear, que ela chama carioteca. Aqui dentro nós temos outro citoplasma dentro do núcleo, que a gente fala que é o nucleoplasmo. E aqui dentro nós temos a cromatina, que é o conjunto de cromossomos. Então, na parte do núcleo, ele é dividido por 4 partes. Carioteca, que a gente fala que é o envelope nuclear, que guarda o código genético, que é o DNA, que é o núcleo. Nós temos aqui, ó, a carioteca. Nós temos essa parte aqui, ó, que é conhecida como nucleoplasma. Nós temos essa parte aqui que é o cromatima, e nós temos um também aqui que ele é só uma organela aqui dentro, tá? Que nós vamos ver mais na frente como que ela chama. Então, aqui nós temos as partes da célula. Olha só, o complexo de Golgi, que é esse aqui, né? Olha a função dele. Há muitas substâncias produzidas pelos ribossomos e transportadas pelo retículo endoplasmático. Podem ser mantidas no interior das células ou mandadas para fora. Antes de sair da célula, as substâncias são armazenadas no complexo Golgi ou complexo de Golgi, né, que fala a organela responsável por essa função. Então, ele é como se fosse uma bolsa. Ele guarda e armazena, tá? Guarda e armazena as substâncias essas que são mandadas para fora. Lisossomos, que são esses bolinha rosinha aqui, eles que são responsáveis da digestão, tá? Da célula. Então, a célula vai fazer a digestão igual a gente faz, igual o nosso sistema digestivo faz? Também faz. São pequenas bolsas membranosas que contêm enzimas digestivas. Eles atuam na digestão de substâncias do interior das células, transformando materiais vindos de fora da célula ou podendo digerir outras organelas antigas, promovendo uma reciclagem no interior da célula. Aqui nós temos os ribossomos. A própria palavra começa com R, porque ele reduz, né? Reduz as quantidades de gordura, para não ter muito excesso de gordura dentro da célula. Aqui nós temos a mitocôndria, que é responsável pela respiração da célula, tá? Nós temos aí o retículo endoplasmático granuloso, que é esse aqui, ó, esse aqui, ou rugoso, conhecido como granuloso ou rugoso, que é rede de canais responsável pelo transporte de substâncias nas células e pela produção de proteínas, pois apresenta ribossomos ligados às suas membranas. Esses aqui são citoesqueletos. Nós temos o retículo endoplasmático não granuloso, a mitocôndria que eu falei para vocês e os ribossomos, que são aquelas bolinhas pequenininhas. Vamos estudar um pouquinho também sobre os tecidos. Um conjunto de células semelhantes que desempenham uma determinada função constitui um tecido. Então, nós temos o tecido epitelial, muscular, que forma os músculos, né? O epitelial, que é a derme e epiderme, a nossa pele interna e externa. Tecido nervoso, que são os neurônios. Nós temos aí a pele, que é a derme e a epiderme, a pele interna e externa. O tecido ósseo cartilaginoso, que forma as cartilagens, e sanguíneo. Vamos falar sobre cada um rapidamente, um pouquinho, para logo após vocês iniciarem as atividades. Tecidos epiteliais é o revestimento interno e externo do corpo humano, né? Também chamado de epitélios.
Tem essa função para proteger e separar a parte interior da parte exterior do organismo. Nós temos os tecidos conjuntivos, que são responsáveis pela união, proteção e sustentação de diversos órgãos do corpo. Os tecidos conjuntivos apresentam células geralmente separadas por um conjunto de substâncias chamado de matriz intercelular, isto é, entre as células. Há grande variedade de tipos de células que formam diferentes tecidos conjuntivos, como o tecido conjuntivo propriamente dito, o adiposo, que é o tecido gorduroso, o cartilaginoso, o sanguíneo e o ósseo. Nós temos aí o tecido cartilaginoso, o adiposo, né? Forma as cartilagem das orelhas, do nariz, tecido adiposo, que são as gorduras, reserva de gordura que nós temos, o tecido ósseo, que é o esqueleto, que temos aí os pulmões, o coração, o cérebro, que vai estar protegendo também. Temos o tecido sanguíneo, que forma o sangue, responsável pelo transporte de nutrientes, de outras substâncias por todo o corpo. Temos as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que transportam o oxigênio no sangue, dentro do sangue. Temos os leucócitos, que são os glóbulos brancos, que desempenham a função de defesa do organismo contra as bactérias. Temos as plaquetas, que são os fragmentos celulares que participam da coagulação sanguínea. As plaquetas, elas têm a função para evitar hemorragias internas, tá?